Qual é a diferença de faceta e lente de contato? A faceta e a lente de contato, a diferença entre elas é apenas a espessura. Algumas facetas de porcelana podem ser tão finas que elas receberam o apelido de lente de contato, que elas podem ter até 0,3 milímetros de espessura, ou seja, é uma espessura que parece uma lente de contato de tão fina, mas toda lente de contato é uma faceta. A gente tem as facetas de resina e as facetas de porcelana. E qual é melhor? Não tem uma melhor, são diferentes, são procedimentos diferentes. As facetas de resina, mais fáceis de serem realizadas, mais rápidas, um investimento financeiro menor, ela tem um excelente resultado estético, porém ela tem uma durabilidade um pouco menor. A resina ela é permeável, então com o passar dos anos ela tende a mudar de cor. As facetas de porcelana é um investimento financeiro um pouco maior, só que elas têm uma estabilidade de cor, ou seja, elas têm uma durabilidade maior. Apesar do investimento ser um investimento maior, ele tende a ser um investimento definitivo. As facetas de resina, você tem que considerar que de tempo em tempo você vai precisar de trocá-las, mas todas duas são excelentes opções para a gente corrigir cor, tamanho e formato dos dentes. E como que é feito o tratamento com as facetas? As facetas de resina é uma técnica direta, onde o dentista, direto no consultório, vai colocar a resina no formato que ele deseja para restaurar a superfície daquele dente. As facetas de porcelana, é feito um escaneamento do dente, é enviado para um laboratório de prótese, esse laboratório vai confeccionar essa faceta de porcelana e ele devolve para o dentista para ele fazer a cimentação no dente. A cimentação é o ato da gente colocar a faceta em posição usando um cimento que vai fazer com que ela fique definitiva. A evolução desses materiais é que deu a qualidade no tratamento. Hoje em dia as facetas são extremamente resistentes graças à evolução desses materiais. E desgasta o dente para colocar? Não necessariamente. Quando há necessidade, normalmente os desgastes são mínimos. Essa é uma pergunta muito comum. As pessoas têm muito medo de fazer as facetas e desgastar muito os dentes, mas o que eu queria aqui era deixar todo mundo tranquilo. Por quê? Graças ao avanço da tecnologia, ao planejamento digital, a gente consegue ver tudo isso antes. Assim, não existe a possibilidade de a gente fazer um desgaste no seu dente sem ter visto isso no planejamento. E no planejamento a gente consegue te mostrar se vai ter necessidade de desgaste, qual o tamanho do desgaste, e a gente pode ajustar o planejamento para não ter desgaste nenhum. A gente vai fazer um escaneamento dos seus dentes, a gente vai tirar umas fotos do seu rosto e vai mandar para o laboratório. Usando um software que usa um recurso de inteligência artificial, a gente vai escolher o melhor tamanho, formato e posição das lentes de contato ou das facetas de porcelana. Com esse planejamento, a gente consegue ver se vai ter necessidade ou não de desgaste. Quando há necessidade de desgaste, a minha sugestão no planejamento, a gente altera um pouquinho o planejamento. Vamos supor que a posição ideal seja aqui. E aqui eu estou precisando de fazer um desgaste, vamos supor, de 1 milímetro. Se eu chegar um pouquinho para frente meu planejamento todo, eu posso não ter mais necessidade de desgaste. Então, durante o planejamento, eu vou organizar a posição dos dentes de maneira a não precisar de desgaste ou de desgastes mínimos. Ninguém vai ficar desgastando tecido dental sadio. Isso é um crime. E quanto tempo que leva esse processo todo até eu ficar com o meu sorriso pronto? Isso é extremamente rápido. Tem casos de pacientes que não moram no Brasil que a gente já fez com 2 dias. Então, assim, num dia escaneou e no outro dia cimentou. É possível. Quando a gente tem um pouquinho mais de tempo, o laboratório trabalha com mais calma, o dentista trabalha com mais calma, é um pouco melhor. Mas hoje em dia esse tratamento pode ser realizado de maneira muito rápida. E o momento do consultório mesmo de cimentar a faceta é rápida? Quanto tempo? Depende da quantidade de facetas que vão ser realizadas. Então, assim, se forem poucas unidades, costuma ser em poucos minutos. Mas se for uma boca toda, se a gente for colocar faceta em quase todos os dentes, o tratamento fica um pouco mais demorado. Mas nada que vai tornar isso desconfortável, não. E dói para colocar? Não. Às vezes, durante o preparo e durante a cimentação, é necessário anestesiar. Mas tem alguns dentes que eles já são sensíveis ao vento, à variação de temperatura. Tem pessoas que têm um limiar de dor diferente, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior. Nesses casos, a gente vai fazer uma anestesia e ele não vai sentir desconforto nenhum. Quanto custa colocar facetas? Isso depende da clínica que você escolheu, depende da capacidade do profissional, depende da quantidade de facetas que vai ser realizada. Esse tratamento já foi muito mais caro no passado, a maioria das clínicas vem viabilizando esse tratamento de uma maneira bem mais, vamos falar assim, bem mais acessível. Se você tem vontade de fazer esse tipo de tratamento, acho que vale a pena você fazer uma consulta, escolher uma clínica de sua confiança. Eu acho que a questão financeira não vai te impedir de realizar.
E quanto tempo duram as facetas? Como falei anteriormente, as facetas de resina devem ser trocadas de tempo em tempo. Esse tempo muda de pessoa para pessoa, porque vai depender dos hábitos alimentares. São os corantes presentes na dieta que vão pigmentando a resina, ela é permeável. Então, a troca das restaurações de resina vai depender, isso muda de pessoa para pessoa. As facetas de porcelana, a gente tem uma expectativa de que elas sejam definitivas. Se você não sofrer nenhum acidente, se não acontecer nada de anormal, a tendência é que essas facetas fiquem para a vida toda. Como ficam os dentes com facetas? Ficam lindos, velho. As facetas são excelentes para a gente restaurar a cor, tamanho e formato. E eu tenho a certeza, muitos sorrisos maravilhosos que você viu por aí e achou que eram dentes naturais, eram facetas. As facetas, quando bem executadas, podem ser extremamente naturais. É uma excelente opção e eu tenho certeza que se você escolher a clínica certa, você vai gostar demais do resultado. O resultado estético das facetas de porcelana é sempre melhor que os das de resina? Não, as de resina também têm um excelente resultado estético inicial. E quem pode colocar? Todos. Qualquer pessoa que não esteja satisfeito com o tamanho, com o formato ou com a cor do seu dente pode realizar uma faceta, tanto a de resina quanto a de porcelana. É um tratamento indicado para todo mundo. O que acontece se, por exemplo, eu vou lá no seu consultório, aí eu falo, não, Fred, vou querer colocar as facetas então. E aí, quando ela fica pronta, eu falo, meu Deus, não gostei. Meu dente ficou muito branco. Não porque não ficou bonito, mas porque como que é o processo de adaptação de uma pessoa depois que ela põe faceta? Tanto na fala, que às vezes, vamos supor, a pessoa tem um dente muito curto, né? Enfim, ou então não adapta esteticamente. Fica tranquila, essa pergunta sua é uma dúvida muito comum. Mas a gente só vai concluir o tratamento quando você estiver extremamente satisfeita com o resultado estético e com um sorriso extremamente confortável. Igual eu falei anteriormente, o planejamento hoje ajuda a gente demais no resultado final. Porém, se na hora que vier o dente pronto você ainda não gostar, a gente vai substituir, fazer os ajustes que forem necessários para que você fique muito tranquila. O tratamento só termina na hora que você olhar no espelho e falar, é assim que eu sempre sonhei. Onde encontrar um dentista que faça facetas? Aí é fácil responder essa pergunta. Nós, no Kroll Centro Odontológico, temos milhares de casos realizados. Eu tenho muita tranquilidade de falar que a gente é referência nesse tipo de tratamento. Se você quiser, marque uma consulta. Eu vou te mostrar muitos casos que nós fizemos. Eu tenho a certeza, você vai achar lindo.